Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos a alegria de celebrar Dom Bosco, São João Bosco. Mas ele se tornou um santo tão próximo a nós, que é como o Padre Pio. Ninguém chama normalmente São Padre Pio, ou São Pio, ou melhor, no máximo chama até São Padre Pio. Mas São Pio, ninguém geralmente pronuncia porque parece meio distante. Ele é o Padre Pio. Da mesma maneira, São João Bosco. Normalmente as pessoas não falam São João Bosco, mas simplesmente Dom Bosco. Dom Bosco, porque seria para nós Padre Bosco, que Don, na Itália, é padre, né? O bispo é Monsenhor. Se chama um bispo de Monsenhor fulano de tal. E o padre é Dom. Quando eu morei lá na Itália, eu era Dom Noverlanda. Então, Dom Bosco, Padre Bosco. Quem é esse homem, quem é esse santo que fez tanto bem à igreja na Itália e no mundo inteiro? E para nós aqui no Mato Grosso, que fomos evangelizados pelos salesianos de Dom Bosco. Dom Bosco, João Melchior Bosco Oquiena, esse é o seu nome completo. João Melchior Bosco Oquiena. Oquiena da mãe, Bosco do pai. Seu pai morreu quando ele tinha 2 anos de idade. Ficou apenas a mãe, como ele a chamava de Mamãe Margarida. João Bosco era um menino de um temperamento forte, determinado, que quando queria algo, lutava e se esforçava por aquilo que ele acreditava. Pobre, porque já órfão, aos 2 anos, a mãe, uma mulher simples, ele teve que trabalhar. Ele teve funções, trabalhou com sapateiro, ferreiro, costureiro, carpinteiro, e quando podia, estudava música, porque era aquilo que lhe tocava o coração. Chegou até mesmo, poucas pessoas sabem disso, chegou até mesmo a mendigar para poder se ajudar e ajudar a manter os seus estudos, porque ele queria estudar, porque ele queria ser padre. Aqui, meus santos, nós já vemos nesse menino essa determinação. Ele tinha tudo para se perder como muitos outros meninos da época. Ele tinha tudo para se limitar diante das suas limitações. Mas ele, fortificado pela graça de Deus e colaborando com ela, se determinou, perseverou e não se entregou diante das dificuldades. Já pequeno, menino ainda, ele fundou uma associação Guerra ao Pecado. Então ele tinha como objetivo ajudar os outros coleguinhas a que eles não caíssem no pecado. Por quê? Porque muitos meninos pobres como ele iam trabalhar, iam para os centros comerciais e ali, é claro, longe dos pais, à mercê daquelas pessoas nem sempre virtuosas, acabavam se entregando ao pecado, às palavras desonestas, ao roubo, a práticas não virtuosas, e ele tinha como objetivo ajudar as crianças. Ele tinha dotes mágicos, ele brincava de fazer mágica, e isso atraía a atenção de vários meninos, e ele, em meio àquelas brincadeiras, ele também se preocupava em evangelizar aquelas crianças, em indicá-los para o padre da igreja, ele que era acompanhado pelo seu pároco. Com 9 anos ele teve um sonho que marcou toda a sua vida. Nós não sabemos bem se a vocação dele já existia antes desse sonho ou se a partir desse sonho. Seja lá como for, ele sonhou que Jesus aparecia a ele e que apresentava a Nossa Senhora como a sua mestra.
Nossa Senhora seria a mestra dele, que ele deveria recorrer a ela em todas as necessidades, que ele deveria ser forte, mas que ele deveria ser bom, não forte ao ponto de se tornar rude, e não bom ao ponto de se tornar bonzinho, molenga. Então ele deveria ser forte e deveria ser bom, porque ele, Jesus, iria providenciar muitos jovens para que ele os levasse para o céu. A partir daí, se não como início, mas agora cresceu ainda mais o seu desejo de se entregar totalmente a Nosso Senhor e ser padre. Então ele estudou, se dedicou, e aos 20 anos ele entrou no seminário, e com 26 ele foi ordenado no dia 5 de junho de 1841. Então hoje vocês têm que rezar bem muito por mim também, porque como eu comentava aqui na sacristia, por providência de Deus, eu estou ligado a Dom Bosco. Hoje é o dia do meu batismo, e eu e ele fomos ordenados no mesmo dia, 5 de junho. Então, no dia 5 de junho, eu de 2005 e ele de 1841. Começou a se dedicar na vida de evangelização, de visita aos pobres, de visita aos presos nos cárceres, de visita aos doentes, e crescia no coração dele um desejo de fundar uma casa em que ele pudesse cuidar dos pobres, dos doentes, mas principalmente das crianças. E ele consegue, em 1844, isto é, ele tinha mais ou menos 3 anos de padre, ele consegue uma casa, um abrigo, em que ele recolhe 300 crianças. Dizem os biógrafos, 300 crianças vivendo bem apertadas, porque a casa não era tão grande assim para comportar 300 crianças. Então vocês podem imaginar um padre sem recursos, numa casa com 300 crianças, tendo que agora mendigar. Se ele, quando criança, havia mendigado para se manter, ele agora chegava mesmo até a mendigar para manter aquelas crianças. É conhecida aqui a história de Dom Bosco, que um dia vai a um grande rico da cidade, mas conhecido não apenas pela sua riqueza, mas também pela sua impiedade, pela sua falta de religiosidade. E diz então que Dom Bosco vai e bate na porta da casa dele para pedir ajuda. Quando o homem abre a porta e vê Dom Bosco, cospe-lhe na cara. Ele tira o lenço, enxuga o cuspe no seu rosto e diz: isso foi para mim e para minhas crianças, o que é que o Senhor tem? Diz que esse gesto de humildade desbancou o homem, e ele se tornou um grande benfeitor de Dom Bosco na sua obra de caridade pelas crianças, que logo depois, em 1551, isto é, 7 anos depois, ele já estava construindo uma nova casa, uma casa maior, com uma igreja. Por quê? Porque o seu objetivo não era apenas aliviar o sofrimento do corpo, mas era livrar aquelas crianças do pecado na alma. Então, ali com aquela igreja, ele teria mais condições de... É claro que ele já trabalhava anteriormente o aspecto espiritual, mas agora ele teria mais condições de trabalhar esse aspecto mais vivamente. Então as crianças tinham como objetivo, o dia começava na Santa Missa, alimentando-se de Deus, alimentando-se com a sua palavra, alimentando-se com o corpo e o sangue de Cristo. Porque Dom Bosco tinha como caminho, quer dizer, aqui eu vou apenas pegar o aspecto espiritual. É claro que todo o método preventivo de Dom Bosco é muito mais abrangente. Mas no aspecto espiritual, Dom Bosco tinha como objetivo infundir nas crianças, e isso que serve para as crianças serve para todos nós, infundir nas crianças 3 pontos:
amor a Nossa Senhora. Porque da mesma maneira que Jesus, quando apareceu em sonho a ele, aos 9 anos, o entregou a Nossa Senhora como a sua mestra, ele queria então apresentar Nossa Senhora como mestra de todas aquelas crianças, que aquelas crianças recorressem também a Nossa Senhora. Ora, se Jesus nos deu a Virgem Maria aos pés da cruz, nós precisamos aprender a dar também a Virgem Maria aos nossos irmãos, quer dizer, aplicando aqui em uma outra circunstância, nós precisamos aprender a evangelizar as pessoas, levando-as a Nossa Senhora. Nós não precisamos e não devemos ter medo de levar as pessoas a Cristo por meio de Nossa Senhora. Ora, apenas um parênteses, o cardeal John R. Newman, um convertido anglicano para a fé católica, ele, nos seus estudos, ele observou que o secularismo, o mundanismo que destruiu vários locais outrora evangelizados, aconteceu com maior, com maior selvageria, com maior virulência, com maior força, naqueles pontos em que a devoção a Nossa Senhora tinha desaparecido. Mas nos locais onde o cristianismo tinha sido implantado e que a devoção à Virgem Maria tinha permanecido, o poder destrutivo do mundanismo tinha sido menos destruidor, porque de alguma maneira o cristianismo ali tinha sido mais preservado. Então, meus irmãos, se Deus Pai quis que o seu filho, quando criança, fosse cuidado pela Virgem Maria, se Jesus, aos pés da cruz, nos deu a Virgem Maria como mãe, nós católicos não devemos ter medo de ensinar aos nossos filhos e àqueles a quem nós evangelizarmos o amor a Nossa Senhora, recorrer a Nossa Senhora, de nós nos guardarmos debaixo da sua proteção. Assim fazia Dom Bosco com as suas crianças, ensinou àquelas crianças a devoção a Nossa Senhora. Segundo ponto, a comunhão frequente. Nós estamos em um período em que a comunhão não era frequente, que não existia e era dissuadida até a comunhão diária, isto é, se ensinava que não se deveria comungar todos os dias, porque você poderia banalizar a Eucaristia. Então, nesse contexto em que se dissuadia a comunhão diária, Dom Bosco vai e ensina a comunhão diária, a comunhão frequente. É fortificado pelo pão nosso de cada dia, é fortificado pela graça de Deus, que nós teremos a força necessária para corresponder com as exigências da graça, que nós teremos a força necessária para amar a Deus com o amor que dele recebemos, nós teremos a força necessária para progredir na nossa vida espiritual. E terceiro ponto era a confissão sempre que necessária. Uma confissão frequente, de não apenas uma confissão uma vez no ano por ocasião da Páscoa, mas uma confissão sempre que necessária. Mas é interessante aqui, meus santos, um ponto, e com este termino a homilia de hoje. Dom Bosco, embora ensinasse e incentivasse a comunhão diária, frequente, ele dizia que não deveria comungar quem não tivesse no seu coração um desejo, um propósito sincero de lutar até contra os pecados veniais. Vocês sabem que os pecados veniais não nos afastam da comunhão. Isto é, o que nos afasta da comunhão é um pecado mortal. O pecado venial não afasta. Mas se você se tornou amiga dos seus pecados veniais, se você passa a mão na sua cabeça
e não combate e não se esforça para, como diz nosso Senhor, só os violentos entrarão no reino dos céus, mas muito pelo contrário, você se trata com muita mansidão diante das suas falhas, pequenas falhas, falhas veniais. Isso faz com que a Eucaristia deixe cada vez mais de ter fruto no seu coração. Isto é, você recebe Jesus, mas de verdade você não quer se conformar a Jesus. Hoje, no dia de Dom Bosco, ao recebermos a Eucaristia, peçamos a nosso Senhor esse amor generoso, esse amor, meus santos, sem o qual ninguém é santo. Ninguém será santo simplesmente porque não peca mortalmente. Ninguém será santo simplesmente porque não comete pecados mortais. Nós só seremos santos se nós formos além, se nós dermos um passo a mais. Não só deixemos de cometer os pecados mortais, mas lutemos contra os pecados veniais. Não só lutemos contra os pecados veniais, mas procuremos praticar a virtude, fazendo aquilo que não nos é obrigatório, mas que nós sabemos que enche de alegria o coração de nosso Senhor. Que a Virgem Maria e Dom Bosco intercedam por nós, para que nós comunguemos bem e, comungando bem, possamos crescer na santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.